Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Eis que lhes mostro um caminho sobre modo excelente, um caminho de amor, um caminho de amor. Ainda que eu tivesse a mensagem de Deus, se não tiver o amor, se não tiver o amor, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, se não tiver o amor, tendo a fé que transporta os montes, conhecendo a ciência e os mistérios, se em nós desistisse o amor, nada disso se completaria. Se não fosse o amor, se não fosse o amor, se não fosse o amor. Bem-vindo, irmão
Boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso encontro, habitual das terças-feiras, a nossa reunião pública da noite de hoje. E para iniciar então o nosso bate-papo, nós vamos então fazer a prece. Convidamos agora todos nesse momento que unamos os nossos pensamentos para agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos benfeitores do plano mais alto, e nesse momento elevar do fundo do nosso coração a prece ensinada pelo Cristo para dar abertura à nossa conversa de hoje, à lição do Evangelho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis, Senhor, cair em erros e tentações, mas nos livre e guarde de todos os males, que assim seja. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. É uma alegria, nós estarmos aqui mais uma vez, retornar para falar do Evangelho. É uma alegria imensa. Então, para nós, na noite de hoje, nós vamos conversar a respeito do capítulo 6, capítulo 6 do Evangelho, com o título O Cristo Consolador, o item A Vinda do Espírito de Verdade. Para nós dar entrada, então, à nossa conversa fraterna na noite de hoje, eu gostaria de ler, então, para todos os irmãos do Evangelho, o prefácio que vem falar para nós desse item muito importante para nós espíritas e para aqueles também, que não têm ainda o conhecimento, passar a ter uma noção do que quer dizer a leitura da noite de hoje. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como um toque de trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convocamos para o divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e no hino sagrado estendem-se e vibrem de uma ponta à outra do universo. Homens e irmãos amados, estamos juntos de vós, amai-vos uns aos outros, e fazendo a vontade do Pai que estás no céu, dizei do fundo de vosso coração, Senhor, Senhor, e assim podereis entrar no reino dos céus. Então, para a gente colorir mais ainda nosso bate-papo, essa mensagem está na introdução do Evangelho, no prefácio, e quem dita para nós essa carta, essa mensagem, é o Espírito de Verdade, o qual nós vamos falar muito dele na noite de hoje. Então, em alguns evangelhos, em algumas traduções, está assim, o advento do Espírito de Verdade. E o próprio nome da nossa palestra, do nosso bate-papo, é a vinda. Então, o advento seria a vinda do Espírito de Verdade. Como o prefácio fala que os Espíritos vêm para glorificar confundir os orgulhosos e glorificar os justos, dissipando as trevas, então hoje nós vamos falar o que o Espírito de Verdade tem a ver com toda essa mensagem do Evangelho no capítulo 6, Que o capítulo 6 ele encerra hoje. Ele é tão assim, ele é curto,
Ele é do item 1 ao item 8. Então nós vamos começar o nosso bate-papo. Aí o Espírito de Verdade, para todos nós ter um entendimento mais assim, não profundo, porque as obras de Kardec ela é muito profunda nessa questão, nós vamos só lembrar os irmãos de um detalhe. Kardec, ao codificar a doutrina espírita, ele estudou muito, né? Ele estudou por 35 anos pesquisando os fenômenos, né? Participava das mesas girantes, teve vários magnetizadores, o qual ele fez aquela amizade verdadeira. E entre essas pesquisas que Kardec faziam, porque Kardec era muito estudioso, curioso dessas questões de magnetismo, ele então vem a fazer parte então, de um grupo para interrogar, para questionar, como ele era tão assim curioso, veio então a saber das mesas girantes. As mesas girantes, né, como todos já sabem, elas começam então a pular, né, a movimentar. E aí houve uma época em que essas mesas também recebiam pancadas. E nessas pancadas, né, muitos curiosos, os magnetizadores e Kardec também, houve questionamento se essas pancadas tinham a ver com manifestação espiritual, porque até então se situava como magnetismo, como fluido. E as respostas vinham, né, como que fosse uma voz do mundo espiritual. Então Kardec questiona, né, pesquisa mais uma vez, interroga e descobre, né, que dentre as pancadas tinha um espírito que queria fazer a comunicação com ele. Então Kardec ainda fala assim, então agora, já que existem as mesas girantes, as mesas falantes pelas pancadas, vamos mais adiante. Então Kardec recebe a instrução por uma médium sonambúlica, né, a qual, posterior a essas manifestações, vem então um espírito familiar, né, trazer a mensagem a Kardec da sua missão grandiosa de dissipar essas trevas que nós hoje entendemos que nós, seres ainda orgulhosos, né, cegos, Kardec então vem descortinar. E nessa interrogatória, então Kardec questiona, porque ele diz que era um espírito familiar. Kardec então fala, você por acaso viveu sobre a Terra em algum momento da sua vida? Quem és tu? Né? Pode me dizer quem é? Mas Kardec interroga esse espírito com muita humildade, com muita atenção, com muita delicadeza. Então o espírito simplesmente fala sem descrição nenhuma, né? Não precisará de nomes, que eu fale meu nome para que eu seja seu guia e protetor. Essa passagem está no livro, né? Obras Póstumas, quem quiser procurar, na segunda parte, né, da questão de a minha primeira iniciação ao Espiritismo, que Kardec relata a nós. Então houve bastante um bate-papo nessa questão e o Espírito deixa claro que ele era o guia e protetor de Kardec. Como nós já estudamos em outros tempos, em outras épocas, sobre as vozes, como fala no prefácio, as vozes dos Espíritos, então, como se diz, o Espírito de Verdade não está sozinho. O Espírito de Verdade é apenas um Espírito guia e protetor de Kardec na época da sua codificação. Os demais espíritos, como nós já temos no Evangelho, São Luís, né? São Vicente de Paulo, Erasto e outros mais que também fizeram parte da codificação, o Espírito de Verdade então deixa apenas como um pseudônimo o Espírito de Verdade, sem saber quem é. Como nós sabemos também que cada um de nós trazemos um mentor, um guia, um anjo da guarda, com o qual nós não precisaremos saber quem é ele para que nós possamos trabalhar. Kardec então começa a ouvir, né, do Espírito da Verdade essas lições belíssimas. Então o Espírito de Verdade hoje é que está falando para nós. Vamos atentar no que ele vem sugerir para que nós realmente compreendesse o Cristo Consolador. No iniciar do capítulo, Jesus deixa bem claro, né, que ele iria enviar um outro Consolador. E nós sabemos que o Consolador é o Espiritismo. Por todos os estudos que nós já participamos, né, e os livros nos falam isso, que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Que Jesus viria, que ele iria, mas ele ia enviar um Consolador para nós.
Então ele deixa bem claro que nós não iríamos ficar desprovidos do conhecimento crístico, né? Porque Cristo veio, trouxe as suas palavras, trouxe os seus ensinamentos. Nós não compreendemos. E nesse segundo momento, com o nascimento do Espiritismo, Jesus então traz para nós a sua essência verdadeira. Então vamos atentar no que o Espírito de verdade tem a nos dizer na noite de hoje. Ele começa falando assim, né? Venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Ótimo, né? Foi o que nós já falamos. Então, o Espírito de Verdade traz, através de Kardec, essa mensagem de entrada. Venho como outrora, ou seja, que ele já tinha vindo anteriormente, mas nós ainda não tínhamos aceitado as noções de conhecimento que Jesus tinha trazido. Então, olha que mensagem belíssima, né? Trazer a verdade e dissipar as trevas. Aí a gente pergunta, né? Foi preciso que viesse o Espiritismo para que acendesse em nós a chama da curiosidade. Porque vieram vários espíritos anteriormente a Jesus, né? Antes de Jesus estar na Terra fisicamente, vieram outras verdades. Só que nós não atentamos em seguir os ensinamentos. Então agora o Espiritismo vem trazendo a mensagem. Venho como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas da nossa ignorância ainda. Aí o Espírito de Verdade fala, escutai-me. Os homens, né, vários homens que estavam fracos, ingratos, incrédulos, e até tem uma palavra a qual eu não mencionei, que são os miseráveis. O Evangelho trata, né, essa 4 qualificações de nós seres humanos atuais. Nós ainda fracos, nós caímos no abismo do erro, ingratos porque nós não estamos entendendo, enxergando a realidade dessa mensagem do Cristo. Incrédulos porque nós ainda batemos de frente com certas ocasiões, certos acontecimentos da nossa vida, e miseráveis porque nós ainda estamos rastejando na terra para o aprendizado, para dissolver, para aprender. Então, o Espírito de Verdade fala, escutai-me, dê atenção ao que eu estou falando, para que cada um possa realmente fazer e seguir os desígnios de Deus, através dos ensinamentos de Jesus. Aí fala assim, né, continuando, vinde a mim todos vós que sofreis. Será por que essa mensagem, né, de alerta para nós? Sabedores da nossa atualidade, na época em que Jesus estava ainda na Terra, ele falava essas palavras para a gente. Só que cada um tinha um entendimento, né? Que sofrimento era esse que Jesus falava? De que maneira que iria chegar até nós as angústias da matéria e da alma? E aí nós remontamos hoje, né, depois de mais de 2000 anos, e agora com o nascimento do Espiritismo, né, novo, 160 anos, e a mensagem do Espírito de Verdade falando, né, vinde a mim todos vós que sofreis. Hoje o convite está aberto a todos nós. E acredito que todos nós vamos entender essa palavra, vinde a mim todos vós que sofreis, porque todos nós estamos passando por um sofrimento igual, né? Não é mais assim isolado, está todo mundo coletivo, está todo mundo procurando entender e aceitar esse sofrimento. Então nós vamos agora ir a Jesus, né? Ir ao encontro da verdade. E para nós espíritas, né, tem uma questão mais ainda urgente, que já foi falada desde a época da codificação, né, a mensagem que traz para nós, ó, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Por que não falou a instrução em primeiro lugar, né? Porque todos os seres humanos têm uma centelha do amor divino. Então, se cada um de nós temos a centelha do amor divino, se nós amarmos, né, uns aos outros, a instrução vindo sequencialmente, nós estaríamos prontos, porque se a instrução vem primeiro, o amor não chegava. Então todos nós hoje estamos abertos para o amor. Então é nosso compromisso como espíritas
no primeiro ensinamento, que é amar. Amar indistintamente, seja a nós, seja o próximo, né? Seja a mensagem, a palavra de Jesus, né? Amai-vos uns aos outros. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então é um convite. Nada se perde, né? Se Jesus conseguiu vencer, né, nosso entendimento, por que nós não podemos tentar vencer aquilo que está ao nosso lado, né? Seja maldade, seja impiedade, a crueldade, que seja qualquer nome que se dá ao mal, né? Então nada se perde, meus irmãos, evolui, né? Tudo se transforma. Continuando então o Espírito de Verdade, né? Vamos lembrar a todos, né, quem está chegando agora, nos ouvindo, que essa mensagem ela está no livro, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, e a mensagem do Espírito de Verdade, tá? Um guia e protetor do codificador. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas e que chorem, porquanto a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem também, pois os anjos consoladores virão enxugar as lágrimas. Então ela lembra que existe nós, né, os pobres deserdados de toda sorte, que nós elevemos a nossa resignação ao nível das nossas provas e também o choro, né? Haveria o choro entre nós. Só que nós não desesperássemos. Por quê? Porque viria então a consolação, viria aquele que iria enxugar as nossas lágrimas. Olha que bondade, né? Fala de uma catástrofe, né? Ou seja, de uma dificuldade, mas nos coloca em seguida um remédio. Ó, vocês vão sofrer, vocês vão chorar, mas vai ter aquele que vai enxugar suas lágrimas. Por isso que Jesus fala, né? Vinde a mim todos vós que sofreis. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Outra mensagem, se nós paramos o trabalho hoje, vamos recomeçar no dia seguinte. Tem pessoas que falam assim, eu já não estou cansado, eu não quero mais, eu estou tentando, a minha vida não vai para frente, então hoje é por hoje, chega. Aqui fala, obreiros, chamando nós de obreiros, né? Tarefeiros, ceareiros do Mestre, pedindo para que a gente não descreia do que possa vir até nós futuramente. Então, ó, paramos o trabalho, paramos de ter aquela persistência, recomeça no dia seguinte, né? O trabalho fornece o alimento ao nosso corpo e também Jesus cultiva, né, a mão dele, a benevolência dele dentro dos nossos pensamentos. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Então, muito bem, né? O Cristo Consolador, o Espírito de Verdade trazendo essa mensagem para nós, pedindo para que a gente continue fazendo as nossas tarefas, crendo que o amanhã será melhor, né? As nossas dores serão diminuídas. Cada vez que vem uma mensagem do Evangelho nos instruindo, é para o nosso aperfeiçoamento. Então aqui fala, aqueles que carregam seus fardos, que não são fáceis para ninguém, mas também que assistem os irmãos, são meus bens amados, né? Meus bem amados. Então olha que palavra bonita, né? Meus bem amados. Então, como se diz, é um momento de nós, além de carregar o nosso fardo, que lá está falando, né, do jugo leve, que o nosso fardo não é tão pesado. Vamos olhar adiante então o nosso irmão, com o fardo dele, e assistir aqueles que passam mais privações. Também esse é o momento que está chegado a nós. Ia chegar esse momento de auxílio aos irmãos,
Aí Jesus também traz para a gente, né, através do Espírito da Verdade, uma mensagem bonita. Ele fala assim, ó, sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Olha que mensagem grandiosa, fazendo que a gente, não que a gente descanse no caminho, ou pare por alguns instantes para receber a ajuda de Jesus, né? Ele nos consola de que maneira? Por que Jesus fala assim, né? Através do Espírito de Verdade. Lembrando que o Espírito de Verdade, meus irmãos, ele está relembrando tudo aquilo que já foi dito pelo Cristo e que nós não tivemos atenção. E que hoje, justamente nos dias atuais, estão fazendo a gente lembrar o seguinte, que Jesus realmente é o nosso médico. Nós não precisamos ter medo, né? Ter ansiedade, turbulência, nós temos que realmente nos prender nas mensagens crísticas, né? E hoje a mensagem vem assim, para mim, primeiramente, como um bálsamo na minha alma. Imagine agora quem está nos ouvindo, adentrando aos lares, na família, aqueles que estão passando por problemas, né? Que agora todos nós estamos enfrentando. É o momento agora de buscar realmente as mensagens evangélicas para fortalecimento. E Jesus fala, né? Venho salvá-los. Vinde a mim, os que sofreis e que achais oprimidos. Quem não está com problema de opressão, né? Quem não está desolado, desconsolado, agora é o momento da gente buscar, né? Buscar a Jesus. Como também em outro tempo, né? Mas nós sempre deixamos na hora do sufoco. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Olha, que interessante. O Espírito de Verdade, então, vem lembrar, né? Deus dirige o supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. E o Espírito de Verdade fala assim, escutai-o novamente. Vamos então compreender o Espiritismo, vamos procurar ler as obras básicas, vamos interrogar também, né, o nosso bom senso, a razão, não deixar sempre para uma palestra pronta, ou às vezes uma aula, né, doutrinária. Vamos buscar também nos livros, para que a gente possa agora alçar voo aos entendimentos, para dissipar de nós essa treva que já há muitos anos ela estava agarrada em nós. Então, ó, o Espírito de Verdade fala, por meio do Espiritismo, Deus então envia para nós através do Espiritismo. E quem fala para nós o Espírito de Verdade é um Espírito que viveu na Terra, em um momento o qual hoje ele tem a consciência de trazer essa mensagem. Então vamos escutar, o Espírito de Verdade fala, escutai o Espiritismo, meus irmãos. Atentai ao que está acontecendo. Procurar realmente folhear os livros, as obras, para que a gente possa sair do nosso cativeiro ignorante ainda. E ainda, né, fala aqui, amai e orai, né? Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, evocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes? O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Essa frase final aqui, meus irmãos, fala assim, ó, eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes? Olha, tanto que é importante e às vezes bonito para nós, né? Quando nós vamos tirar a fotografia do que fazemos, né? Mas vamos lembrar de quando a gente leva uma cesta básica, né? Um prato de sopa para alguém, é como se esse alguém que estava passando por sofrimento falasse assim, Jesus, envia alguém aqui em casa, pede para trazer alguma coisa para que eu possa alimentar
Aí chega aquelas caravanas com doações, e aí vem até vós, né? Jesus, nós indo até aquele ser humano, aquela pessoa, aquela criatura. E aí a gente não vai interrogar por que me chamastes, né? Porque aos nossos olhos nós vamos ver a necessidade. Então é como se fosse assim, nós pedimos tanto, né? Oramos a Deus, a Jesus, pedimos as bênçãos, as misericórdias. Aí Jesus chega, eis-me aqui, vem até vós, por que me chamastes? Então na hora que a gente for chamar realmente o mestre, vamos realmente entregar para ele por que nós chamamos ele. Né? Não seja vã a nossa oração, o nosso pedido. Vamos ser concretos, vamos ser realistas e vamos realmente evocar do fundo dos nossos corações, gente, a proteção. Não é errado nós pedirmos atenção aos espíritos, porque são eles que muitas das vezes nos guiam através dos nossos mentores, nossos anjos de guarda, como Kardec foi guiado e foi protegido pelo Espírito de verdade, por tantos outros espíritos. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos, que a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Cada vez que a gente vai lendo o Evangelho e vai passando essa mensagem, a gente acha mais bonito, né? O fundo da palavra. Mas vamos ler novamente. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a pedem. Então, aqueles que sofrem, que não pedem, né, consolo a Deus, ele é esquecido? Né? Agora, aqueles que pedem, se torna uma pessoa mais humilde. Porque nós temos necessidade de pedir. Porque Deus entende cada coração. Então, aquele que não pedem, Deus também dá o consolo. Mas para nós que temos assim esse conhecimento e queremos passar esse conhecimento à frente, vamos lembrar que nós temos que ser humildes ao ponto de pedir a Deus. É isso que está ensinando a doutrina espírita, nós sermos humildes e pedir aquilo realmente que estamos necessitando para aquele momento. Então, junto de cada lágrima, né, colocou ele um bálsamo que consola. Então, gente, todos nós temos um amparo. Deus coloca sempre alguém, sempre uma oportunidade de fazer, às vezes, o consolo a alguém. Muitas das vezes, nós, né, cada um de vocês, é o consolo na vida de alguém. Não podemos achar também que nós somos inúteis. Só que nós temos que confiar nas vozes dos Espíritos, né? Aqueles que vêm de Deus. Então nós temos sempre que ter em mente, Deus sempre colocou ao nosso lado alguém, encarnado ou desencarnado, para consolar nosso choro, balsamizar nossas feridas. É assim que a gente vai o quê? Carregando o nosso fardo e auxiliando o nosso irmão. Olha que troca bonita, né? Deus dá força, Deus coloca alguém ao nosso lado para que a gente carregue o fardo e consolar os irmãos. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Então, devotamento e abnegação, duas palavras fortes, importantíssimas para nós, que estamos aprendendo a lidar com as nossas situações. O devotar, né, a fazer, a procurar compreender o próximo, né, devotar naquilo que eu estou fazendo, ir com segurança e com determinação. E a abnegação é nos deixar levar pelo nosso amor, por tudo aquilo que eu aprendi, né, colorir a vida de alguém, fazer que a minha fortaleza, o meu conhecimento inunde a alma de alguém, fazendo com que torne mais brilhante, mais feliz, ainda mais nesse momento, a vida de alguém que a gente possa se humilhar, não no sentido de rebaixar para tudo, mas humilhar no sentido de ter amor. É esse que é o devotamento maior, né? E a caridade nos impõe isso. A caridade e a humildade nos impõe isso. Quem pratica a caridade faz que a cada dia que se torne mais humilde.
Porque nós todos precisamos da caridade e da humildade dos outros, em qualquer fase da vida, seja na palavra, seja numa mensagem, seja em doações de alimentos, seja na parte moral, né? Uma prece que a gente dirige a alguém, todos nós somos carentes disso. O dever cumprido vos dará repouso ao espírito, o coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Novamente, o Espírito de Verdade nos alegrando, né, abrilhantando essa noite com essa mensagem. Ó. Se nós realmente seguirmos fielmente os conhecimentos do Cristo, ajudando-nos, ajudando aos outros, sendo humildes, abnegados, devotados, tudo isso que a caridade nos coloca, quando a gente vê que a gente cumpriu com o nosso dever de cristão, o espírito ele se serena, ele acalma, o coração bate tranquilo, sossegado, e o corpo se forra aos desfalecimentos. Então, o que quer dizer para nós isso, né, gente? Façamos então aos outros, né, aquilo que nós gostaríamos que fizesse a nós mesmos. É momento agora de cumprir o que está escrito. E o Espiritismo vem na época certa. Veio na época certa para nós. Né? Nessa transição, dos momentos que nós estamos enfrentando. Está sendo muito importante para nós refletir nessa questão. Né? O Cristo Consolador. O porquê que o Evangelho trata desse assunto. Será que ele já sabia que iria precisar de consolo à humanidade? É o momento agora de consolar. O momento agora de fazer jus ao que está escrito no Evangelho. Então vamos procurar cada dia, então, sermos melhores, entender que o Cristo apenas nos dá um alerta através dos Espíritos, que Deus autoriza as vozes dos céus, para que chegue até nós como um manancial de luz, de paz, de alegria e de contentamento. Então nós não podemos considerar privilegiados, mas felizes, por saber que a consolação vem. Basta que nós então façamos a nossa parte. Auxiliar os outros, os demais, auxiliar nós mesmos, orar, vigiar, nos cuidar, nos proteger, né? Fazendo com que a gente ouça as autoridades vigentes, porque lá atrás, né, na época de Moisés, nós não ouvimos Moisés. Nós não tivemos condições de ouvir Moisés. Turbulento, né, briguento, e aí vem então os demais apóstolos antes de Jesus, vem toda aquela transformação. Jesus chega ainda incompreendido, e agora nós precisamos, pela dor, né, pelo desprazer, pelas humilhações, pelas catástrofes, pelas pandemias, resignar ao chamado de 2000 anos. Isso é tudo para a nossa evolução. Então, nada mais nesse momento, meus irmãos, que fique então a mensagem para nós todos, é um alerta para nós a mensagem de hoje, né? E vamos lembrar sempre que Cristo é o nosso Consolador. Então, Jesus usou, né, de várias formas até chegar ao nosso coração. Ele usou os apóstolos, ele usou ao passado, né, antes dele, igual a gente falou anteriormente, né, através de Moisés, João Batista, né, os apóstolos, depois vieram os magnetizadores hoje, né, com Kardec, vem Chico Xavier, né, vem os demais amigos, né, que foram enviados na Terra para fazer nós crescermos espiritualmente. Então Jesus realmente é o Espírito que nos consola. Ele é irmão que ele chega a ser até paterno, né? Porque quem consola mais, né? Deus. Mas através de Deus veio Jesus para nos instruir e fazer amar. Então vamos fazer o que o Evangelho nos pede, né? Então vamos consolar e vamos nos igualar ao Cristo. Né? Que Jesus então nos abençoe, nos ilumine. Nós vamos passar agora então, meus irmãos, para o momento do passe, da fluidificação das águas. Nós orientamos a todos que nesse momento coloque aí, né, um copo com água, uma jarra com água para ser fluidificada e aguardar o passe e a prece final,
que é muito importante também nós finalizarmos juntos, né, para fechar a nossa terça-feira tão iluminada. Então, nesse momento, então, eu convido aos irmãos para fechar os olhos, mentalizar o Mestre Jesus, lembrando das suas palavras: vinde a mim todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então Jesus nos convida nesse momento à prece sincera, aos pedidos humildes ao nosso coração, e que façamos a oração ensinada por Ele para agradecer, para pedir e para louvar o Teu santo nome. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em erros e tentações, mas nos livre e guarde de todos os males. Que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro. Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele.
Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Meus irmãos, nós chegamos, na parte final da nossa reunião de hoje. Gostaríamos de agradecer a todos pela presença, pela participação virtual e que nesse momento eu convido agora todos novamente para fazer a prece de encerramento, para que possamos ter uma terça-feira abençoada. Fechemos nossos olhos, buscamos a presença de Jesus, a presença de nossa Mãe Maria Santíssima, dos amigos espirituais de nossa casa espírita, em nome de Irmã Sheila, patrona espiritual de nossa casa. E assim, Jesus, agradecer por mais um dia, por essa oportunidade bendita que tivemos na presença do Evangelho na noite de hoje. Que a paz do Divino Mestre alcance os corações dos irmãos que se encontram hospitalizados pelos diversos problemas de saúde, envolva os nossos familiares, amigos, toda a nossa cidade de Frutal e todos aqueles que nos assistem nesse momento. Sê conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, graças a Deus, e que assim seja.